Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber nesta noite o prefeito de Paraíba do Sul, Júlio Canelinha. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da nossa história, falar um pouco de Paraíba do Sul e falar um pouco das nossas ações do governo. É um prazer recebê-lo nessa noite. E eu queria começar a nossa conversa falando sobre uma medida que o senhor tomou logo ao assumir a prefeitura, que foi a decretação do estado de calamidade financeira. Bom, eu suponho que por trás disso o senhor encontrou uma situação realmente lastimável no erário municipal. Explica para a gente quais foram as razões que levaram o senhor a decretar o estado de calamidade financeira. Então, Ricardo, quando chego à prefeitura de Paraíba do Sul, no dia 1º de janeiro, encontro lá uma prefeitura com R$ 10,80 numa conta. R$ 10,80 R$10,80 numa conta e R$100 mil numa outra conta. Isso no dia 1º de janeiro. No 5º dia útil, já vencendo o pagamento do servidor. Nós temos uma Ou seja, folha lá. não deixaram a folha que o senhor tinha que pagar no dia 5. Não deixaram a folha. O contrato do lixo vencendo no dia 31 de dezembro. Né? Normalmente os prefeitos... Quer dizer, uma irresponsabilidade do antecessor que deixou cascas de banana para o senhor. Não existiu uma preocupação com a continuidade do serviço público. Né? Normalmente é natural os prefeitos deixarem os serviços essenciais como o lixo, né? O serviço de coleta de lixo hospitalar, enfim, outros serviços que são essenciais, eles deixarem estendidos ali um contrato para 3 meses, para mais um tempo, até para que o prefeito novo chegue, tenha condições de licitar, de negociar com as empresas para saber se a empresa está prestando um bom serviço ou não, enfim, fazer uma transição. Isso eu não tive transição. De verdade, quando existe ali aquele prazo de transição, eu enviei e formei uma equipe de transição, mas onde as nossas equipes conseguiam adentrar, porque isso era quase que impossível, criaram lá uma regra pelo governo anterior, em que a gente tinha que enviar um e-mail pedindo autorização para entrar nos locais. Então, assim, até locais públicos a gente foi proibido de acessar. Tinha que ser feito um agendamento prévio de 24 horas e às vezes eram negados pela ex-prefeita. Então, assim, eu tive muitas dificuldades, a gente encontrou de verdade uma cidade falida. De verdade, essas pessoas que passaram pelo município de Paraíba do Sul, roubaram os sonhos das pessoas, né, roubaram, né, o progresso da cidade, roubaram... Né, o sucesso do jovem, principalmente da cidade de Paraíba do Sul, isso é muito triste, isso machuca a gente como cidadão sul-paraibano, isso deixa a gente triste de saber que uma pessoa não pensou na continuidade do serviço público. O serviço público ele não acontece de um dia para o outro, né? A gente sabe que existe uma burocracia para se contratar serviço. Então foi preciso a gente montar uma força-tarefa. Esse estado de calamidade financeira blindou a prefeitura de um possível bloqueio, de algo do tipo, é isso? Não, ele foi fundamental, ele foi essencial. Eu não tive escolha, eu não tive saída. Uma conta com R$10,80, uma outra conta com R$100 mil, uma folha de pagamento para poder ser paga, os servidores todos sem entender o que ia acontecer com o seu próximo dia. Eu tinha ali Réveillon, né, para acontecer. E Natal, as pessoas sem o salário. Normalmente os prefeitos, quando estão saindo de governo, antecipam até o salário por conta do Natal. E é muito triste você encontrar famílias nas ruas. A gente que é de Paraíba do Sul, a gente conhece praticamente todo mundo da cidade. Né? Então a gente encontra com as pessoas ligam para o nosso telefone, vão até a nossa casa e falam, poxa, eu não vou poder ter uma ceia com a minha família, eu não vou poder passar o Réveillon, não vou poder fazer um churrasquinho com a minha família, porque eu não vou ter o meu salário. Então isso dói na gente, assim, pensar que uma pessoa é capaz, né, de não pensar nisso. Mas pensar ainda, Ricardo, Bruno, é que antes de acontecer o dia 31, por volta do dia 30, 28, por aí 29, a antiga prefeita faz pagamentos no valor de R$13 milhões. A nossa folha está na casa de R$10 milhões. 13 milhões de Ela reais. Ela pagou R$13 milhões a fornecedores. Ou seja, ela não deixou recurso para pagar a folha e pagou R$13 milhões no apagar das luzes da sua gestão para atender a alguns fornecedores do seu interesse. Exatamente. Chega até a ser assim, engraçado, você deve ter visto aí alguns casos. Engraçado não, porque virou uma piada, né? No cenário aí da política. Aí no gabinete da prefeita tinha uma fechadura, dessas fechaduras digitais. Ela arrancou a fechadura, é isso? Rodou polêmica disso, né? E aí quando eu chego na prefeitura, vou lá tomar posse do gabinete, alguns dos meus assessores falaram, tá faltando uma fechadura ali. Fui perguntar a algumas das pessoas que trabalhavam na antiga gestão, que permaneciam no gabinete, e
me passaram a informação de que aquela fechadura pertencia à prefeita, que ela tinha comprado com o próprio recurso e ela utilizava. Eu falei, na mesma hora eu falei assim, cara, essa coisa é normal acontecer em serviço público. Mas peraí, mas é um grau de mesquinharia, de mesquinhez. Exatamente. Tirar uma fechadura que supostamente ela comprou, não comprou. Mas, meu Deus, mas até que ponto incrível, vai a mesquinhez? Por isso que a nossa cidade ficou nesse nível. E aí eu falei, não, ela deve ter comprado mesmo, deixa isso para lá e tal. E me apresentaram um armário que eu podia utilizar. A pessoa que me recepcionou falou, tem um armário aqui que os prefeitos utilizavam, então você pode colocar suas coisas aqui e tal. E aí eu abri o armário, comecei a olhar alguns processos, enfim, achei o processo de compra da fechadura, instalação da fechadura. Ou seja, a fechadura foi comprada com dinheiro público, com o dinheiro da prefeitura. E ela alegou que a fechadura era, enfim, propriedade dela por ter comprado com recurso dela e arrancou a fechadura da porta e levou. Mais do que qualquer, enfim, a questão legal e tal, mostra uma mesquinhez da prefeita em levar uma fechadura, quer dizer, que é absolutamente estranho e deplorável, né? Ela fez uma antecipação ali do crédito de custo do gabinete no valor de R$5.000 para fazer, para comprar a fechadura e fazer a instalação. Briga da fechadura, essa luta da fechadura que ela, enfim, levou à frente, mostra um pouco radiografia do caráter dela. Imagina, uma fechadura que, se foi ou não comprada com dinheiro público, que foi, ela retirada da porta, realmente... Enfim, um crime né, cometido. Mas, assim, eu prefiro mais ser objetivo agora e assumir as responsabilidades que existem dentro do nosso município. Como é que o senhor fez para pagar a folha, na verdade, quer dizer, com esse quadro tão devastador? Primeiro, eu já comecei cortando os gastos, né, reduzindo vários gastos. Nós tínhamos lá um gasto de mais de R$1 milhão de internet, de uso de internet por ano. 1 milhão de internet? Nós conseguimos conversar com a empresa entendeu o nosso momento financeiro, reduziu para R$300 mil por ano para atender. Além de, a sua folha de continuar, quanto? R$10 milhões. 10 milhões. Além disso, nós conseguimos fazer com que a empresa ainda entendesse que nós precisávamos de mais pontos de internet e ela instalou mais pontos de internet, mesmo assim reduzindo. Então, assim, diariamente eu tenho feito cortes de gastos excessivos que existiam, né, coisas que não são prioridade do município, porque a gente voltou a estaca zero. Então agora eu preciso priorizar. Governar é priorizar. Então eu consegui retomar o contrato com uma empresa de lixo, consegui voltar com o lixo hospitalar, né, conseguir fazer com que a merenda tivesse nas escolas. Mas o lixo foi interrompido durante um período, porque ela deixou o contrato porque na verdade o contrato encerrava no dia 31. Sim. E eu tentei um diálogo na época com a empresa não teve interesse de manter os serviços na cidade, e aí eu tive que rodar lá uma contratação, né, mas naquele período assim, inicial que eu chego na prefeitura, eu tive que usar as forças que eu tinha. Então, eu parti com a minha equipe da Secretaria de Obras, com os caminhões que eu tinha, com as máquinas que tinha, porque o acúmulo de lixo era muito grande, né? Até as próprias pessoas da empresa, né, confessaram para a gente, alguns funcionários confessaram para a gente, que após a eleição foi dada uma ordem para reduzir o serviço. Depois da perda da eleição, utilizou da derrota que ficou no coração para fazer o mal às pessoas. Então, existia ali um serviço mais ou menos sendo feito pela ali a área principal da cidade, os bairros, né, e os locais, principalmente os bairros mais distantes, já estavam abandonados há algum tempo. Então, assim, aquele problema que aconteceu de lixo, que foi divulgado pela imprensa, aquela quantidade enorme de lixo que foi divulgado, não era compatível só com o dia 31 de dezembro, dia 30. Isso já vinha acontecendo pós-eleição e aquilo foi acumulando. Foi acumulando e chegou àquele ponto. Chegou àquele ponto, infelizmente. Agora, me diz uma coisa, prefeito, qual é o orçamento de Paraíba do Sul? Hoje na casa de 300 milhões ano. Sim, e desses 300 milhões, quanto o senhor tem para investimento? Porque, às vezes, é tudo comprometido quase com folha e o prefeito tem que, na verdade, obter emendas parlamentares para fazer o orçamento, enfim, engordar, para fazer o orçamento crescer. Hoje em dia, quer dizer, o prefeito não pode contar apenas com orçamento, ele tem que ser criativo e buscar recursos no Estado, no governo federal e hoje, muito mais do que no governo federal, junto aos deputados federais, que são responsáveis pela divisão, enfim, das emendas parlamentares Brasil afora. Na verdade, o que você tem conseguido sobre isso? Que tipo de tratativa o senhor tem mantido? Como é que o senhor está evoluindo em relação a isso? Então, na verdade, Ricardo, quando a gente assume o governo, a gente começa a entender ali que o governo passado recebeu na casa de 80 milhões de recursos dos royalties, que eram retroativos, valores retroativos. 80 milhões retroativos. Isso então seria um recurso extra, fora o orçamento, extra-orçamentário, né, que seria para uso de pagamento para funcionários terceirizados, para obras de infraestrutura, enfim, para usos do royalties. Uma parte para a educação, que é obrigatório.
E a gente enxergou que a gestão passada comprometeu aquele investimento que entrou no nosso município, ao invés de utilizar aquilo para um fundo, ou então resolver o problema da nossa Previdência, ou então... Fazer algo estrutural, na verdade, usou no varejo. Ou então buscar um caminho para melhorar a questão do asfaltamento da cidade. Se utilizou muito daqueles recursos para contratar empresas terceirizadas para prestarem serviços no município. Usou no varejo, drenou com pequenas coisas e não usou o recurso para uma obra estruturante que pudesse contribuir para a mudança. Como se aquilo fosse um orçamento, pensando que assim, parece, é um comparativo que eu faço sempre com a minha equipe, assim, parece que é uma pessoa que ganhou na loteria aquele valor e começou a pensar que aquilo ali era a vida real dele. Ele não entendeu que aquilo ali era um plus que ele ganhou de um prêmio e que ele teria que ter dali um salário desenhado. Não fez uma previsão e um planejamento nenhum. Foi gasto todo esse dinheiro. Eu não sabia nem que Paraíba do Sul tinha royalties. Tem royalties? Qual é o royalties de Paraíba do Sul? 2 milhões ao mês. 2 milhões. Mas isso foi acumulado aí, uma retroativo? Isso foi um retroativo de 10 anos que ela recebeu de indenização. E queimou tudo de maneira absolutamente não deixou nenhum real no irresponsável. Cofre. Nenhum real no cofre, nenhum real aplicado. O Fundo de Previdência com uma dívida atuarial lá de mais de 400 milhões de reais, com uma dificuldade gigante, e agora eu estou cortando os custos, os excessos que existem lá de gasto. O senhor herdou um abacaxi enorme, que o senhor vai ter que desse abacaxi todo dia está descascando um pedaço do abacaxi. É verdade. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito Júlio Canelinha, de Paraíba do Sul. Vamos fazer uma radiografia agora da situação em cada área. Vamos começar pela saúde. Qual é o quadro que o senhor encontrou na saúde, hospitais, e vamos também, prosseguindo, saber qual é o projeto que o senhor tem para cada área dessa, que são áreas vitais da gestão pública. Saúde, o que o senhor encontrou na saúde de Paraíba do Sul? Ricardo, assim, sonhos para poder a gente fazer a cidade avançar são muitos. Mas, infelizmente, como em todas as áreas, a gente encontrou uma terra arrasada, para começar do zero mesmo. Desabastecimento total da questão de medicamentos nas unidades. E o hospital municipal? Nas UBS. Nós não temos hospital municipal, nós temos lá um hospital que ele é um hospital que é gerenciado privado, por uma irmandade. Sim. E ele tipo tem uma gestão assim. tripartite. Sim. Estado, governo federal e município. Porém, o município arca com 90% dos recursos. O município então, praticamente, o município banca as ações. Assim, graças à nossa articulação, né, com a nossa chegada ao governo municipal e com a relação que eu tenho no governo do estado, a gente está conseguindo agora o governo do estado olhar um pouco mais para esse hospital. Então a gente tem uma visão assim de conversar mais com o hospital, porque existia uma briga política entre o provedor da Irmandade, que administrava o hospital, e a prefeita. Então no final, depois que acabou a eleição, ela parou totalmente de passar o repasse para o hospital e deixou lá uma grande dívida. O hospital praticamente fechando, o hospital não fechou até agora por conta da credibilidade do nosso governo, pelo diálogo que eu pus desde a vitória eleitoral com toda a diretoria da Irmandade, dizendo o seguinte: nós vamos pagar, mas a minha situação é essa. E abri as contas mesmo, mostrei com transparência como tem feito com os fornecedores, tem feito com os outros órgãos que trabalham com a gente, mostrando realmente de verdade como é que é a nossa situação. Né? E eles compreenderam, estão lá fazendo os esforços. O que eu tenho, né, um pouquinho de sobra de recursos, eu priorizo sempre o hospital. Né? E a gente já tem conseguido enviar alguns recursos, a gente já enviou na casa de quase R$1 milhão já para o hospital agora nesse momento, mas a dívida passa de 5. Sim. Então a gente precisa... O que o senhor pretende fazer na área da saúde? Quer dizer, além, então, primeiro melhorar agora, a qualidade do atendimento do hospital, em relação às unidades básicas de saúde, em relação a todo esse projeto primário de atendimento à população? Primeiro, eu preciso reformar todas as unidades de saúde do município. Todas elas estão com muitos problemas de obras muito ruins. Umas entram água, outras problemas no telhado, outras com muita infiltração, algumas até insalubres para o trabalho. Segundo, né, eu precisava controlar a questão do salário. Os médicos estavam com o salário atrasado, né, e a gente teve que colocar em dia. Conseguimos resolver isso ontem, anteontem, no terceiro dia útil. Ontem nós pagamos os aposentados e pensionistas do município. Então, assim, eu estou de verdade começando do zero. Estou iniciando uma tarefa de remontar um sistema de saúde. Então, a prioridade agora, né, embora a gente tenha os sonhos de ter lá uma clínica do olho, embora a gente tenha o sonho de ter lá uma referência também em cardiologia, a gente tem o sonho de ter lá um centro de imagem, mas eu sei que isso vai ser a longo prazo. Esse hospital atende, quer dizer, casos de baixa complexidade? Eles atendem, e os casos que não, de complexidade maior são direcionados para que hospital? Como é que funciona a saúde pública na cidade? Nós temos em Paraíba do Sul 2 hospitais. Sim. O Irmandade, que é o Hospital Portas Abertas, que é o
o pronto-socorro, que atende no dia a dia, baixa complexidade, a média complexidade. Sim. A alta complexidade já fica por encargo do Estado, a gente não consegue fazer essas intervenções lá. O Hospital HTO Dona Lindu, que é estadual, está ali dentro da cidade, mas é referência só em trauma e ortopedia. Sim, de alta complexidade, média e alta complexidade. A gente consegue fazer alguns atendimentos. Por conta da má articulação e da maneira com que ela lidava com a política, eles não conseguiam se relacionar, a HTO e a prefeitura. O Hospital Dona Lindu e o Hospital... Hospital e prefeitura, a HTO Dona Lindu não se falavam, e o Hospital Irmandade e prefeitura também não se falavam. Eu hoje abri já o diálogo para os dois, nós já estamos iniciando uma parceria. O Dona Lindu é estadual, né? Estadual. Nós já iniciamos uma parceria com a HTO já no primeiro mês, sim. Já estamos conseguindo acabar com a fila de tomografias, porque tem serviços que são de imagem, que podem ser feitos ali no HTO. Então, se eu consigo fazer esse serviço dentro da minha cidade, por que não buscar ali um convênio, uma parceria com o governo do estado para poder minimizar esse sofrimento do cidadão sul-paraibano, que às vezes precisa sair de uma van, num ônibus, 5 horas da manhã e voltar 10 horas da noite. O que você já conseguiu com o Estado, reduzir. Com o doutor Luizinho, com a secretária Cláudia, com o governador Cláudio Castro, nesse campo? Então, na época ainda o doutor Luizinho como secretário, eu pensando em ser candidato, mesmo eu sendo oposição, Ricardo, eu tinha sempre o costume de ser uma oposição propositiva, de ajudar o município. Eu não ficava apegado a fazer discursos de oposição pessoal, colocar apelido. Eu sofri muito com isso, porque eu fui vítima muito disso. Mas eu sempre era uma oposição propositiva, onde eu buscava dizer o seguinte: o governo está errando aqui, deixa que eu vou ajudar. Então eu fui no secretário Luizinho, ainda na época, consegui recursos na casa de 3 milhões de reais para poder investir no hospital. Conseguimos um tomógrafo que está pronto para poder ser instalado daqui a pouco para o hospital, sem ser prefeito. Fui a deputada Rosângela Gomes, na época deputada federal, conseguiu uma emenda parlamentar e colocou R$1 milhão. Mas a dificuldade de relacionamento com a gestão passada era tão grande que as emendas que chegam para o município, elas não vão direto para o hospital, elas vão para o Fundo Municipal de Saúde. E quando esse recurso ia para o Fundo Municipal da Saúde, nem sempre a prefeita repassava à época para o hospital. E era uma guerra, a gente tinha que ir para a justiça, tinha que brigar, fazer manifestação, lotar a Câmara. Era uma confusão. Então, assim, isso não vai acontecer mais. Eu tenho o compromisso, né, do que for direcionado para recursos do hospital, precisam ser investidos dentro do nosso hospital, para a gente priorizar lá as pessoas que trabalham, os servidores. O Hospital da cidade de Paraíba do Sul e o HTO são uma indústria, né, que empregam pessoas, que cuidam de vidas, então merece toda a nossa valorização. Prefeito, a saúde pública, enfim, em municípios do interior, é usual que se faça, quer dizer, um intercâmbio através de consórcios para que haja se potencialize a força de cada município em favor da região. Quer dizer, existe um consórcio de saúde na região. O senhor participou, houve um quebra-pau danado nessa eleição. Parece que 4 integrantes do consórcio derrotaram 7 outros membros que apoiavam a sua eleição para a presidência do consórcio. Explica um pouco isso e até que ponto isso pode impedir que haja uma integração dos municípios da região em favor de um trabalho coletivo para os moradores daquela região de Paraíba do Sul. Ricardo, eu posso nem chamar aquilo de consórcio, para mim é uma piada. Né? Eu participei lá da reunião da eleição do consórcio municipal de saúde, intermunicipal, né, interregional de saúde, e nós disputávamos a vaga, o atual prefeito de Miguel Pereira, o André, esqueci, anterior, né? Não é André, é o Pedro Paulo. Tanta confusão lá que se o André é prefeito, se o Pedro Paulo é prefeito, que o Pedro Paulo disputava a eleição comigo, corrigindo, e quando a gente chega para a disputa, né, existe realmente previsto no estatuto que os municípios que possuem débitos, eles não podem votar nem ser votados. Eu acabo de assumir o município ali, 15 dias de gestão, ainda estava tomando conhecimento do endividamento, não tinha condições de pagar. E na minha visão, eu que sou desde militante de juventude partidária, que a gente participa de ações, você sabe que consórcios e convênios são criados para poder ajudar os municípios que estão com dificuldades. Evidente. Então, como é que você cria dentro de um consórcio uma legislação em que a pessoa não tem direito a voto e não tem voz, onde a proposta do consórcio é se ajudar, é unificar as forças. Então, quando eu chego lá para a eleição, fomos lá recebidos, quando a gente chega para a eleição, eu me coloco como candidato, Pedro Paulo como candidato, e simplesmente eles dizem o seguinte: Enéas, você está inelegível, você não pode disputar a eleição do consórcio por conta da inadimplência do seu município. Eu falei, não tem problema, está previsto também no estatuto que a maioria pode deliberar por mudanças nos estatutos aqui nesse exato momento.
Então, nós aqui, 7, que éramos eu, prefeito de Levi Gasparinha, Cláudio Manarino, prefeito Breninho, prefeito Joa, o prefeito de São José do Vale do Rio Preto, prefeito de Mendes, o Jorge Henrique e, estou esquecendo um prefeito aqui, perdão, e eu de Paraíba do Sul, éramos 7. E aí a gente começa a deliberar pelo seguinte: nós queremos deliberar aqui por uma condição de quem está inadimplente possa ter direito ao voto. Ou então, nós vamos buscar aqui uma outra deliberação. Nós vamos pedir a anulação da eleição e colocarmos aqui uma eleição para 30 dias, para que os prefeitos possam ter condições de já ter um dinheiro em caixa para quitar as suas dívidas ou então abrir uma negociação. E aí, de repente, no meio dessa conversa, o candidato, como eu também era, o Pedro Paulo Quizin, que ainda não era o presidente do consórcio, se levanta numa reunião e diz o seguinte: eu vou colocar para votar. E quando ele disse que vai botar para votar, vou colocar para votar. Mas com que autoridade falei, olha só, colocar para votar, você é candidato, você está na condição de candidato como eu. Isso aqui é uma confusão, isso aqui é um povo de Miguel Pereira que está aqui. É um puxadinho da prefeitura de Miguel Pereira. É isso que eu estou vendo aqui agora. E aí chamei os 7 prefeitos e falei: olha, dessa bagunça aqui eu não participo. Eu estou acostumado com disputas, eu estou acostumado, né, desde a época de juventude, de ter discussão de um lado para o outro, mas o entendimento, o diálogo sempre venceu comigo. Lógico. Aqui não existe diálogo, aqui está na força. Né? Aqui só tem a representação de vocês, os interesses de vocês. E aí o prefeito Breninho, nesse momento de Sapucaí, disse o seguinte: engraçado, na eleição passada que nós elegemos o André Português, eu estava inadimplente e votei. Olha aí. E meu voto foi validado e nós elegemos o André com o meu voto. Então quer dizer que agora o Carelinha está inadimplente, ele não tem direito a voto? Olha aí. Nós queremos deliberar aqui. Olha o casuísmo aí, flagrante. E não foi aceita a nossa deliberação. Tomaram de assalto, como diz o pessoal. Mas peraí, tomaram na mão grande mesmo. Eu vou fazer um intervalo, mas eu quero entender o seguinte: você não vai judicializar, não vai tentar reverter esse quadro? Nós já enviamos um documento assinado pelos 7 prefeitos pedindo a nulidade dessa eleição. Da eleição. Caso não seja aceita, e óbvio que não vai ser aceita, porque ela é uma república de Miguel Pereira, nós vamos judicializar isso, vamos para a justiça, vamos cancelar essa eleição, vamos ter uma nova eleição democrática do jeito que a região merece. O consórcio tem competência. O consórcio não pode ficar só. Qual é a competência do consórcio e qual é, digamos, o potencial do consórcio para agir em benefício dos municípios da região? O gerenciamento, por exemplo, dos recursos estaduais é feito pelo consórcio? O consórcio tem personalidade jurídica própria. O consórcio tem capacidade de negociação de preço muito melhor. Então, por exemplo, para eu comprar insumo para o meu município sozinho, eu tenho um preço no mercado. Para comprar para 11 municípios, tem outro preço. Então, barateia para a gente todos os custeios do município, principalmente na área de saúde. Para a compra de uma ambulância, por exemplo. Para você comprar para um município é um preço, para comprar para 11 é outro. Então, a ideia de consorciar mesmo os municípios e fazer com que isso aconteça é justamente baratear os custos para que os municípios possam gastar menos, né, e entregar com qualidade. Mas eu não vejo muito isso. Eu vejo esse consórcio ser utilizado muito por Miguel Pereira somente, né, e usar para o benefício próprio. Você vê lá os cargos, por exemplo, que existem dentro do consórcio. Não foram divididos por representatividade, que era a minha proposta. Eu disse: olha, os cargos de pessoas que estão aqui na diretoria, eles serão ocupados por indicação das pessoas que fazem parte do consórcio. Não pode ser todo mundo que dirige aqui o consórcio é de um prefeito só. Lógico. Isso aqui é um puxadinho de Miguel Pereira. Lógico, evidente. Vamos dar um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito Júlio Canelinha, de Paraíba do Sul. Prefeito, vamos falar agora de educação. IDEB, Paraíba do Sul é um dos piores IDEBs do estado do Rio de Janeiro. O que explica esse desastre na educação de Paraíba do Sul? Olha, Ricardo, eu fico triste de ouvir comentários como esse por onde eu passo, das pessoas falarem em referenciar a minha cidade como isso, né? Nós já tivemos, eu tenho meu vice-prefeito lá, que é o Gil Leal, que foi prefeito num momento muito diferente. Nós não tínhamos participação dos lucros dos royalties. Nós tínhamos uma recessão muito grande no Brasil inteiro, quedas de recursos do FPM para tudo quanto é lado, e nosso município fecha na gestão do Gil, na época, em 5º lugar no IDEB, e recebe o prêmio de melhor merenda do Brasil. Por onde eu chegava e falava que era de Paraíba do Sul, as pessoas diziam o seguinte: sua cidade tem a melhor merenda do Brasil. E agora houve essa queda brusca que levou Paraíba do Sul à última posição. Nesse momento agora que eu assumo abandonaram a educação. Que eu assumo o município de Paraíba do Sul, a gente recebe o município de Paraíba do Sul na 89ª, ou seja, em 89 de 92 municípios. Na pior avaliação possível e uma das piores do nosso estado. Então, assim, uma vergonha.
né? E eu sempre vi assim, a antiga gestão culpar os profissionais. Quando alguma pessoa questionava, obrigava, ela tinha assim, uma maneira meio agressiva, ela respondia: ah, não, porque os professores não querem trabalhar. Uma covardia tamanha. Sim. Porque, na verdade, a culpa não era e não é dos profissionais. A culpa é de quem estava tocando a secretaria. Até porque já houve uma situação totalmente diferente dessa. A culpa era dela como prefeita, que não investia na educação, não investia em capacitação, que não melhorava os ambientes das escolas, que não investia em material adequado, que não investia na merenda. Nós tivemos uma merenda péssima. Chegou até o ponto de ter pé de galinha, de ter pescoço de galinha dentro da merenda nossa. Que loucura. Nós já começamos agora o governo, com a credibilidade que nós criamos, uma merenda de referência, com cardápio montado para a semana inteira. Isso eu estipulei, com balanceamento, com acompanhamento de nutricionista. Então, nós estamos mudando essa maneira. O povo de Paraíba sofreu muito durante esses 4 anos. Então, é hora da gente ter uma visão, né, de educação em todos os setores, que eu peço sempre aos secretários. Humanização sempre dos serviços. Dar carinho a essas pessoas. Essas pessoas estão com medo do poder. E quais são as medidas que o senhor está tomando já para, enfim, reverter esse quadro e recolocar Paraíba do Sul num patamar aceitável na educação? Primeiro, já retomando as obras de reforma das unidades escolares, estão todas acabadas, as unidades escolares são muito ruins. Já estou conversando com uma universidade, né, com 2, na verdade, tenho conversado com a Universidade de Vassouras e com a Suprema, para tentar trazer para ali uma faculdade. Nosso município não tem faculdade. Sim. Então, o que hoje o município faz? A gente precisa pegar um ônibus do município e colocar para carregar os alunos para as universidades que estão em Três Rios, que estão em Vassouras, que estão em Juiz de Fora, que estão em Petrópolis, Valença, ali na nossa região. Então, eu tenho um custo alto todo mês, então eu quero de verdade trazer... Você mantém ônibus que levam os alunos para essas cidades todas da região. Que levam os alunos. Agora eu estou modificando esse transporte universitário, porque era feito de maneira inadequada, né? Era feito com ônibus quebrado, com ônibus de transporte escolar. Agora a gente está buscando um modelo com mais conforto. Eu quero ampliar esse serviço. Sim. É um compromisso que eu tenho. Eu comecei com essa pauta ainda como vereador da cidade na época. E a gente quer de verdade trazer um polo universitário para dentro da cidade. Nós vamos conseguir fazer isso. Eu tenho buscado negociação, conversa com todas as faculdades que eu tenho a oportunidade de chegar perto do reitor da faculdade, chegar perto dos gestores das faculdades, para a gente levar um polo. Paraíba do Sul já é um polo de saúde por ter o Hospital HTO, Dona Lindu ali. Sim. E é fundamental. A gente tem a Universidade de Medicina em Três Rios, que a gente tem ali um suporte para a gente fazer os cursos ali, dos finais dos cursos de saúde. Né? A gente tem o internato, né, que é feito após já o final, e a residência médica. Então, a minha proposta tem sido de fazer essa parte iniciada em Paraíba do Sul. Se Sim. a gente tiver a capacidade de começar com internato e residência, por exemplo, ali, depois, ao longo do tempo, a gente consegue levar o curso de medicina para lá, que vai ser importante para a gente gerar economia, para a gente gerar educação, gerar oportunidade. E eu sei que se eu conseguir levar um curso de medicina para lá, eu trago os outros cursos todos da área de saúde. Então, é uma das nossas metas. Outra meta também importante é a gente trazer para Paraíba do Sul alguma coisa ligada ao agro. Né? Nós somos uma cidade de 570 quilômetros quadrados, muita estrada de chão. Eu tenho lá mais de 600 quilômetros de estrada vicinal. Então, eu tenho uma área grande para ser produzida. O Rio de Janeiro, hoje, a gente consome, a gente produz 20% apenas do que a gente consome. Então, 80% vem de fora. Sim. E essas cidades que têm potencial do agronegócio, da agricultura, como o Paraíba do Sul e outras cidades da região, precisam botar as pessoas no campo para trabalhar, usar a terra, né, a favor, porque é o agro que movimenta mesmo o Brasil. Evidente. Então, a gente tem essa capacidade de fazer com que a cidade avance. Então, eu quero levar para lá alguma coisa ligada ao agro universitário e quero levar alguma coisa ligada a turismo. Prefeito, fala em agro, eu lembrei agora eu sei que o prefeito de Areal é teu primo, Gutinho, mas teve aqui no programa, mas muita coisa ali nessa área de produção de vinho na verdade, a rigor está dentro de Paraíba do Sul e não de Areal. Eu visitei lá o Vale dos Desejos, Paraíba do Sul. No entanto, entra no marketing do Gutinho como uma expansão ali da produção de Areal, né? Eu e o Gutinho, a gente brinca que ele deu a sorte de ganhar a eleição no momento que eu perdi. Na eleição que ele ganhou a eleição, eu não venci as eleições, ele acabou se tornando prefeito. Sim. E aí ele cria esse desenho dali do Caminho da Uva, porque a primeira vinícola do estado do Rio de Janeiro, ela começa em Cebolas, em Confidência, que é Paraíba do Sul. E aí, na verdade é assim, Cebolas. O Aranha que chega lá, o empresário,
para poder fazer esse plantio de uva, ele chegou lá desacreditado por todo mundo, que ninguém acreditava que esse modelo de poda invertida funcionaria no Paraíba do Sul. Clima muito quente, né? As pessoas diziam, isso não vai dar certo, não vai dar certo, e o cara persistiu e a coisa funcionou. Após ele fazer isso e funcionar e elaborar um bom vinho, inclusive até premiado da Vinícola Inconfidência, as pessoas foram se motivando. Mas quer dizer que a primeira vinícola foi em Paraíba do Sul? A primeira vinícola do estado está em Paraíba do Sul, que é a Vinícola Inconfidência. E aí as pessoas da região foram começando a visitar, a conhecer, a se empolgar. Naquele momento, né, a ex-prefeita se torna prefeita, o Gutinho, meu primo, se torna prefeito da cidade do lado. Ele pensou, olha, se ali em Cebolas, que está aqui próximo à nossa divisa, funciona, por que aqui não vai funcionar? Sim. E ele caiu dentro, tem toda a competência, o mérito dele, eu respeito muito isso. E conquistou esse espaço de torná-la a cidade da uva inteligentemente, está sendo um sucesso. E é um orgulho para mim. O Gutinho não é só meu primo, o Gutinho é um irmão meu. Nós fomos criados juntos. O Gutinho é filho da minha tia Maria, que é irmã do meu pai. Então é meu primo irmão mesmo. Okay. Tenho carinho por esse sucesso dele, não tem ciúme disso não. Só quando vai lá no Vale dos Desejos que eu falo, isso aqui é Paraíba do Sul. Tá bom. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já. Voltamos para o Jogo do Poder, agora no último bloco, e vamos falar de mais um assunto aqui, depois falar um pouco de política. Eu queria falar um pouco sobre o Parque Salutares, que era um grande parque produtor de água mineral, referência no Brasil. A água mineral Salutares era uma água que tinha projeção regional, nacional. Isso, de repente, de uma hora para outra, eu que não estou longe do município, não vejo mais falar, não sei o que aconteceu. O que houve? Conta essa história para a gente. Por que desapareceu esse parque tão importante, produtor de água mineral, que era reconhecido internacionalmente pela qualidade da água, e hoje não se fala mais nisso, acabou, e por que acabou, e o que pode ser feito para recuperá-lo? Águas minerais Salutares sempre foi um orgulho para Paraíba do Sul, né? Levava o nome de Paraíba do Sul para o mundo inteiro. Para o mundo, porque ela se destaca ali, né, como água premium naquela época, décadas atrás, que ainda não existia esse costume de ter uma água mais premium. Né? Paraíba do Sul tem ali uma estância hidromineral que a gente tem 3 tipos de águas, alcalina, ferruginosa e magnesiana, dentro de uma estância hidromineral só, né? Olha que potencial para você desenvolver, até turisticamente, fazer aquilo ali uma referência. Gigantesca. A empresa acaba indo à falência, né, por algum erro da gestão lá no passado para trás. Eu nem me recordo, para ser sincero, era muito novo do motivo da falência. E hoje ficou lá um patrimônio, né? Uma parte desse patrimônio que existe lá se tornou um parque Salutares, que é um parque onde a gente tem práticas esportivas. Mas é um parque municipal? O Parque Municipal, ele se tornou um parque de esportes. As fontes são propriedade de quem? As fontes estão mantidas lá até hoje, a gente tem lá acesso e as pessoas têm direito ao consumir da água de forma gratuita. Eu estou pedindo agora até para fazer uma análise, porque rodou um boato na cidade em que a água estava com uma contaminação, que eu até não acredito, acho até que por incompetência da gestão passada e por não conseguir reformar o fontanário, eles colocaram culpa na contaminação para não ter que fazer a obra. Entendi. Então, eu acredito que seja isso, mas eu quero confirmar isso através de exames. Vamos fazer agora um teste de avaliação nessas águas para ver se a gente consegue fazer uma reforma nesse fontanário e voltar com essa história para a cidade. A gente tem lá ainda, né, nessa Massa Falida, uma área que ficou dessa fábrica, né, que é uma área grande, importante, e a gente tem ali a proposta de tornar ali um centro de convenções. Eu estou ali rodeado por diversas universidades, né, e todas essas universidades que estão ali em Vassouras, em Três Rios, por exemplo, a Faculdade de Medicina, todas elas fazem formaturas em um centro de convenção que fica em Juiz de Fora. Olha aí. Que já está ali a 70 quilômetros de distância, que as pessoas precisam pegar a estrada, por exemplo, você vai para a formatura de um filho seu, você precisa pegar o carro, ir para lá e voltar. Então eu quero transformar aquilo ali como um centro de convenções regionais e absorver ali feiras, né? A gente tem um mercado grande dentro da cidade, diversificado de artesanato. A gente tem o hospital de ortopedia dentro do município, que a gente pode trazer ali uma feira de ortopedistas. A gente tem, né, a vocação nossa rural, né, que a gente pode trazer ali algumas feiras agro. A gente tem um polo moveleiro gigantesco, que a gente pode trazer ali uma feira de móveis. Então, assim, tem vários tipos de feiras que a gente pode promover e atrair turistas para a cidade. Já tem um empresário na cidade que comprou o Hotel Salutares que foi, né, historicamente reconhecido por ser ali o local de treinamento dos clubes de futebol do Brasil, Vasco, Flamengo, Botafogo. Todos esses times iam para lá, passaram até pré-temporada, tinha esse costume em Paraíba do Sul de receber esses times todos os anos lá. A gente perdeu isso aí com o fechamento do Hotel Salutares
E a gente quer retomar essa história do Hotel Salutares no próximo município. Salutares? Já foi comprado a área por um empresário e ele tem interesse total de abrir e anexado a essa história da gente ter a vontade de adquirir aquele espaço ali da massa falida ou negociar com a massa falida a concessão de uso ali, fazer ali um centro de convenções, tem motivado ainda mais o dono do hotel a voltar com isso. Porque eu preciso de verdade, Carlos Bruno, fazer com que Paraíba do Sul tenha condições de recepcionar as pessoas. Não adianta eu sonhar, né, em levar parque aquático para a cidade, sonhar em ampliar a questão da viticultura, e eu não tenho a infraestrutura para poder receber. Isso. Você vê alguns municípios, né, alguns municípios do nosso estado que estão avançando muito em infraestrutura turística, mas quando você busca um hotel para se hospedar, não tem. Na maioria das vezes você vê as pessoas buscando hotéis fora do município. Sim. E isso acaba devagarzinho acabando com a vontade da pessoa visitar o município. Porque você não se interessa, tem que depois se deslocar para se hospedar. Exatamente, a pessoa acaba... um exemplo prático disso. Arraial do Cabo, lindo, maravilhoso, não tem onde se hospedar. Então você às vezes não vai a Arraial do Cabo, vai a outro município, vai a Cabo Frio. Fica em Cabo Frio. Ou vai a Búzios, mas não fica em Arraial. A pessoa vai a Arraial é linda, mas é uma das melhores praias mais lindas do Brasil, quiçá do mundo. Sem dúvida. Mas não tem onde se hospedar em Arraial do Cabo. Eu digo sempre que Arraial do Cabo não perde nada para o Caribe, mas as pessoas ficam em Cabo Frio, vai a Arraial do Cabo e volta, ou ficam em Búzios. Então, ou até desistem de ir pela distância. Aquele que está ali me assistindo ali é de lá, então ela sabe bem essa história. Prefeito, o senhor é do União Brasil, vamos falar um pouco de política. Nós estamos no ano pré-eleitoral, 26 ano eleitoral no Estado. Como é que o senhor está vendo o quadro sucessório do Rio? Nós temos a possibilidade da candidatura do prefeito Eduardo Paes, temos a possibilidade do seu partido, União Brasil, que é liderado no Rio pelo Rodrigo Bacelar, presidente da Leste, ser candidato. Tem a possibilidade também da candidatura do Tiago Pampolha, se ele vier a assumir o governo, caso o governador Cláudio Castro saia para se candidatar ao Senado, ele sente na cadeira, isso pode levá-lo a tentar disputar também a sucessão. Como é que o senhor vê essa movimentação de peças? A reeleição de Bacelar para a presidência da Leste, unanimemente, com todos os votos do parlamento, trouxe, quer dizer, a visão de que ele aumentou enormemente o seu cacife para ser candidato ao governo do Estado. O senhor concorda comigo e que análise o senhor faz da sucessão estadual? Então, nós temos três grandes quadros aí, né? Tiago, Rodrigo e Eduardo. Eduardo dispensa comentários, prefeito eleito 3 vezes do município do Rio. Sim. Já mostra que é um grande quadro político. Tiago Pampolha vem da trajetória de juventude, se torna um grande deputado, vira vice-governador, também um grande quadro. Mas entre os três eu fico com o Rodrigo Bacelar. Acho que o Rodrigo tem capacidade de unificar mais a política e tem capacidade de conversar mais com o interior. A grande força para se eleger um governador, historicamente, se você for observar, sempre ficou ligada à força da Baixada Fluminense, sim, ligada à região metropolitana e o interior. Você, naturalmente, assim, pouquíssimas vezes você viu a cidade do Rio de Janeiro tão só eleger. E a política do Eduardo acho que fica muito voltada, embora seja uma boa gestão, ele seja um exímio gestor, com todo o respeito e carinho que tenho a ele, mas eu vejo ele tão só voltado muito para a cidade do Rio e não vejo ele com abrangência e ligação com o interior. O grupo político do Eduardo ficou pequeno, ficou só aquelas pessoas ali, só aquele grupo ali mesmo, e a política toda fala isso, não sou eu que estou dizendo isso. Todas as pessoas dizem isso. O Rodrigo teve a capilaridade de crescer para todo o estado. Você vê, eu sou lá de Paraíba do Sul, estou lá no centro-sul fluminense, o Ricardo é lá, o Rodrigo Bacelar é lá do norte, né? Então, lá do noroeste fluminense. Então, você vê, ele tem a capacidade de passar por todo o estado do Rio de Janeiro tendo lideranças, e eu serei um cabo eleitoral total do Rodrigo Bacelar, estou na torcida muito que ele seja o nosso governador, e já coloquei até aposta, eu aposto no Rodrigo Bacelar. Muito obrigado, prefeito, pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h15. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo e até lá.